dia, boa tarde, boa noite, estimados espectadores. Nós somos Estação Dopamina, seu podcast de temas aleatórios com embasamento científico. E hoje temos um ilustre convidado aqui, o Dr. Faiez Barmet. Dr. Faiez, ele é otorrinolaringologista, professor da Universidade de Brasília e tem um doutorado lá em Harvard. E hoje nós vamos conversar sobre um tema bastante interessante com o Dr. Faiez. Vamos conversar sobre zumbido, altamente prevalente na nossa população e com complicações, implicações importantes. É importante que todos nós conheçamos a respeito do zumbido e quais são as suas causas e suas consequências. Não é, Marcelo? Faiez, é muito comum na sua prática ter pacientes com zumbido? Sim. Antes de mais nada, eu queria agradecer. Estou muito feliz de estar aqui com o Marcelão, com o Pedro. Muito Nós que contente. estamos felizes. Muito bem-vindo aí. Muito contente de estar aqui. Uma honra para mim estar aqui com vocês. E eu tenho certeza que a gente vai ter uma horinha aqui de muita descontração, de muita diversão e muita orientação e informação para todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. Então, sim, o zumbido é extremamente prevalente, tanto quanto a perda auditiva, que é a sua principal causa. Então, se a gente for pensar na perda auditiva como uma doença, talvez ela seja a doença mais comum que afeta a humanidade. E quanto mais a nossa população envelhece, a gente vem acompanhando os relatórios da Organização Mundial de Saúde, mostrando que a população mundial envelhece, a população brasileira envelhece, maior as taxas de perda auditiva proporcionais em relação à nossa população e maior a prevalência da queixa zumbido, já que usualmente o paciente com zumbido tem como a principal causa a perda auditiva. Interessante, Faiez. Então, às vezes, ao invés da pessoa perceber que está perdendo a audição, o que ela tem é uma sensação de zumbido. Exatamente, Marcelo. Olha que interessante. Para vocês aí que estão assistindo a gente, e muitas vezes falam assim, olha, que interessante. Eu não percebo perda auditiva, mas eu percebi zumbido. O que é que eu devo fazer? Imediatamente realizar um exame que mede a acurácia auditiva do indivíduo, ou seja, deve fazer um exame que avalia a sua audição. Qual o nome desse exame? Audiometria. A audiometria, ela é capaz de avaliar os limiares auditivos, a performance auditiva de cada um de nós aqui. E provavelmente essa audiometria vai revelar algum grau de perda. Muitas vezes, uma perda auditiva em frequências altas, nos agudos, e que o paciente no dia a dia não tinha percebido. Só fazer um resuminho rapidinho, pessoal, vocês me permitem, para aqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo e que muitas vezes não estão muito familiares com audiometria. Então vamos lá, a audiometria é um exame que avalia a nossa audição. A nossa audição e a perda auditiva, ela pode ser dividida em graus. Então, é normal a audição, aquela em que a gente aumenta o volume até 25 decibéis e a gente é capaz de ouvir os tons nas principais frequências, que são 500, 1000 e 2000. Essas são as frequências graves, são as frequências mais importantes para o dia a dia. Então, eu estou aqui ouvindo o Dr. Marcelo. Ele vai conversar comigo, a voz dele é grave, vai girar em torno de 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz. Dr. Pedro vai me fazer uma pergunta. Eu vou usar mais ou menos essa frequência para ouvir. Por isso, no mundo inteiro, a gente faz uma média. 500, 1000 e 2000. E nessa média, as pessoas elas têm que ser capazes de compreender, ouvir e compreender a fala, aumentando-se o volume até 25 decibéis. Se a gente aumenta um pouquinho mais, a perda auditiva leve. De 25 decibéis a 40 decibéis. Se a gente aumenta o volume um pouquinho mais, perda auditiva moderada. E assim vai. Para perda auditiva severa e depois perda auditiva profunda.
E é isso. Então, eu acho que vai ter pessoas que nos assistem que muitas vezes falam: minha perda auditiva é leve, eu tenho zumbido. E outras pessoas têm perda auditiva moderada ou severa e falam assim: não, mas eu não me incomodo com o meu zumbido. Isso é uma questão muito importante e que diferencia entre os pacientes que têm perda auditiva. Nem todos os pacientes com perda auditiva se queixam e sofrem com zumbido. Interessante. E a maioria deles até tem o zumbido. Quando indagados e submetidos a questionários para avaliar, vem cá, mas não tem zumbido? Tenho. Mas não se incomoda? Não. E aí a gente foi investigar a vida desses pacientes que mais se incomodam. Então tem um grupo dos pacientes que se incomodam com zumbido e o grupo dos pacientes que têm perda auditiva e não se incomodam com zumbido. E aí, o que deu? Pois é. Aí a gente foi atrás desses pacientes. O mundo inteiro visa isso. Porque conforme a população vai envelhecendo, as pesquisas científicas vão todas voltando atrás, buscando melhora da qualidade de vida desses pacientes com zumbido. O que a gente foi perceber? Que existem fatores, os fatores que mais comumente estão associados aos pacientes que têm mais sofrimento com zumbido, mais incômodo com zumbido, são depressão, ansiedade, estresse, distúrbios do sono e disfunção da articulação temporomandibular. Então, se a gente pudesse escolher, talvez os 5 principais fatores que mais geram a piora do incômodo do zumbido são esses. Então, para vocês que estão nos assistindo, a principal causa, qual é? A perda auditiva. Mas os fatores que fazem, por exemplo, Dr. Pedro ou Dr. Marcelo ou um paciente qualquer sofrer mais com zumbido, aí são esses aqui. Então, estresse, ansiedade, depressão, distúrbios do sono, disfunção de ATM. Por isso que quando os pacientes nos procuram, primeira coisa que a gente costuma brincar com eles, Pedro, é falar assim: olha, tá incomodado com o zumbido? Tá. Vamos fazer um exame de audição. E a boa parte dos pacientes, eles não percebem que tem perda auditiva. Aí fazem a audiometria, falam: olha, é fato, tem uma perda de audição em frequências altas, no agudo. Isso geralmente não gera repercussão no dia a dia para o paciente. Então, o paciente não percebe a surdez, mas percebe o zumbido. Então, o zumbido é um sintoma que antecede, na maioria das vezes, vou falar em português claro para quem está nos assistindo, o zumbido vem primeiro do que a percepção da surdez. Então, tá ali o vovô, a vovó, todo mundo aí que está assistindo a gente aí em casa. Muitas vezes o vovô percebe a perda auditiva, percebe o zumbido, mas ainda não percebeu a perda auditiva. Aí, quando ele vai procurar auxílio médico, faz a audiometria e detecta o início da perda auditiva em agudos. Aí é aquela perda de audição dos idosos, a presbiacusia, Interessante. que é muito frequente. E a gente tem pacientes que realmente relatam, né, que incomoda, mas só quando está no silêncio, né? E tem paciente que às vezes fala: não, tá o tempo todo me incomodando. Qual que é a sua recomendação para esses pacientes, Faiez? Marcelo, olha, você falou exatamente o que os pacientes mais se queixam. Quando é que os pacientes mais percebem o zumbido? Quando eles vão dormir e quando eles estão acordando, que é um momento de silêncio. Eles estão em silêncio. Não tem ruído competitivo. Não tem televisão ligada, não tem pessoas no trabalho discutindo assuntos importantes, ou seja, ele não tem nada desviando a concentração dele. Então, ele está ali num momento de descanso mental, em silêncio absoluto, muitas vezes, é quando a gente se incomoda mais com o zumbido. E aí você me perguntou: olha, qual que é a orientação que a gente tem que fazer para esses pacientes que se queixam muito do zumbido, principalmente nesses momentos? É isso? Então, primeira coisa, a gente tem que fazer o diagnóstico. Todo paciente com zumbido tem que saber o porquê do zumbido. A gente precisa saber o porquê. Muitos pacientes devem perguntar
para vocês também, falo assim, vem cá, mas zumbido tem cura? Tem, mas o primeiro passo é descobrirmos a causa. Então vamos descobrir qual a causa do seu zumbido. Você aí que está assistindo a gente, qual a causa do seu zumbido? Porque Dr. Marcelo é um indivíduo, Dr. Pedro outro. Eu, Dr. Faes, sou outro. Então a gente tem que investigar qual que é a causa de cada um. Pode ser que o Dr. Pedro tenha um zumbido do tipo vascular, que é quando a pessoa tem, no envelhecimento da pessoa, as paredes das artérias que estão no crânio, no organismo do indivíduo, vão se endurecendo, a pressão arterial vai se modificando, e muitas vezes o paciente vai percebendo um barulho que acompanha a frequência cardíaca. Faz... Qual o nome desse zumbido? Zumbido vascular. Tem outros zumbidos. Zumbidos de... zumbido do tipo muscular. Tem outros zumbidos. Da disfunção da articulação temporomandibular pode dar também? Piora a percepção e piora o incômodo. Então, cabe a nós fazermos o diagnóstico adequado do zumbido daquele paciente. Aí a gente vai fazer o diagnóstico. Como é que a gente diagnostica o zumbido? Como a gente vai ajudar esse paciente? Diagnosticando o zumbido. Então, vou aproveitar e ensinar mais uns conceitos importantes para quem vai nos assistir. Doutor Faes, antes disso, só para o pessoal aí que está assistindo a gente, olha só que conteúdo especialíssimo que a gente está entregando para vocês. Então não esqueçam de dar o joinha, não esqueçam de comentar, não esqueçam de seguir a gente, seguir o Dr. Faes nas redes sociais, porque a gente está se esforçando aqui para trazer o melhor conteúdo para vocês aprenderem tudo sobre zumbido. Pode falar, Dr. Faes. Exatamente, pessoal. Dá o like aí pra gente. Dá o like aí pra gente, se inscreve no canal. Olha que chique. Nossa, eu falei Marcelão, Pedrão, como o pessoal é chique. Canal Dopamina. Estação Dopamina. Estação Dopamina. Quando digitar lá, tem que digitar Estação Dopamina. Isso aí. Olha que chique. Vou levar essa caneca pra mim. Mas então, voltando. Então, quero falar pra vocês. Tem o tipo de zumbido subjetivo, que é um zumbido que eu, Faes, percebo. Zumbido subjetivo. Só eu percebo. Então, seja uma percepção sonora que eu estou percebendo. E existe um tipo de zumbido que é o zumbido objetivo, que é aquele que, se o Marcelo tem esse zumbido, o Pedro, que está do lado dele, vai ouvir junto. O Marcelo vai falar assim, Pedrão, chega perto. Tá ouvindo? Dá para ouvir. Olha, esse é mais raro, é o zumbido objetivo. Aí o zumbido objetivo, causas musculares, mioclonia palatal, não é? Às vezes faz a tuba auditiva abrir e fechar, que outras pessoas do lado conseguem ouvir. Às vezes eu tenho pacientes meus que falam, doutor, o senhor vai ouvir meu zumbido. Eu falo, não, vem pra cá. Eu chego perto e realmente... Muitas vezes de abertura e fecha da tuba auditiva. Um zumbido de causa muscular. Tem um zumbido vascular. A gente ausculta o paciente, consegue ver realmente. Olha, é um zumbido vascular, está acompanhando a frequência cardíaca do paciente. Então, esses são mais raros. É um zumbido objetivo, aquele em que as pessoas, os examinadores ao redor, também ouvem junto com o paciente que está sofrendo com zumbido. O mais comum é o zumbido subjetivo, que é aquele que o paciente tem, a principal causa é a perda de audição. E geralmente uma perda de audição, mais frequentemente, a perda de audição em altas frequências, nos agudos. E esses pacientes muitas vezes não percebem que tem perda auditiva, mas eles falam, ixi, eu tenho esse zumbido já, de longa data, já tem um tempão que eu tô com esse zumbido. Aí você começa a fazer. Aí o que a gente tem que fazer? Na consulta, uma história bem detalhada. Aí a gente vai, conta aqui para mim sua história. Conta para mim. Onde é que você trabalhou? Trabalhei na construção civil, trabalhei na serralheria, na metalurgia, hangar de aeroportos, ou seja, pacientes expostos a ruído intenso. Isso gera perda auditiva. Você vai colher a história do paciente. Vem cá, nome do teu pai, nome da sua mãe. Qual idade eles têm? Como é que está a audição dos seus pais? Como é que está a audição dos seus irmãos?
E aí vai ver, olha, tá vendo? O heredograma do paciente, o pedigree do paciente mostrando uma perda de audição de causa genética. Uhum. E assim a gente vai conhecendo. Cada paciente é um paciente. Uhum. E pode ter uma possível causa. País, a gente estava conversando também sobre as profundas conexões que existem entre ouvido e cérebro, né? Um depende ali do outro, tem um nervo conectando o ouvido ao cérebro. E a gente sabe que, por exemplo, que a perda auditiva está relacionada ao aumento do risco grande de demência, de Alzheimer. Então é muito importante que as pessoas cuidem da sua saúde auditiva, não é? Nossa, fiquei feliz de você falar agora sobre isso. Eu acho que eu passo o dia inteiro falando sobre isso com os meus pacientes. Por quê? O zumbido muitas vezes leva o paciente para o nosso consultório. Aí a gente olha no olho do paciente, fala assim, olha, tá aqui. Encontramos a causa do seu zumbido. Temos uma companheira aqui. Aqui Ela vai pousar no nosso cérebro aqui. Aí esse paciente que está lá no consultório descobre então a causa do zumbido, uma perda de audição. Só que aí a gente tem que convencer o paciente a corrigir a perda auditiva. Porque ele fala, tudo bem, agora eu quero ficar livre dos zumbidos. Já sabemos, o senhor descobriu a causa do zumbido, vamos lá, quero tratar meu zumbido. Excelente. Imagina a forma mais inteligente de se tratar o zumbido. Corrigir a perda auditiva, claro. Você precisa avisar para o teu cérebro, olha, aquela input, aquela entrada de audição que antes se tinha, com a perda auditiva se modificou. Esse gap é o zumbido. O cérebro percebe. E aí o sintoma é o zumbido. Aí você vai corrigir. Lógico, o zumbido vai melhorar. Só que o melhor de tudo é que quando você corrige a perda auditiva, você oferece para o teu paciente talvez o melhor tratamento específico em relação o principal fator prognóstico isolado de doença demencial, que é a perda auditiva. Eu achei muito bom o Pedro comentar, e eu acho que o mundo inteiro prestou mais atenção para isso, depois que aquele artigo do Lancet, em 2017, foi publicado. Eu vou explicar para vocês, vamos traduzir para o português, claro. Pessoal, em 2017, um grupo de pesquisadores fez um estudo populacional e acompanhou milhares de pessoas que desenvolviam doenças demenciais e foram estudando, através desse estudo populacional, os principais fatores prognósticos, os principais fatores de risco para a doença demencial. Sedentarismo, baixa escolaridade, tabagismo. O que mais? Me ajudem aí. Todos os fatores que foram estudados. Foram os principais fatores. Isolamento social. Outros fatores. Diabetes, hipertensão. E perda auditiva. Agora eu pergunto para você aí que está assistindo a gente. Você sabe qual desses fatores foi o mais importante, eleito o mais importante? Te falo agora. A perda auditiva não tratada. Então, no consultório, o paciente vai lá, doutor, eu tô com zumbido. Aí a gente faz o exame, diagnostica, descobre. Tá aqui, ó, a causa é a perda auditiva. Muitos desses pacientes recebem orientação, vai para casa, fala, eu não, não vou usar aparelho. Não quero usar aparelho. Pois eu vou deixar um recado aqui para vocês hoje. Usar esse canal fantástico, que é a Estação Dopamina, para poder deixar esse recado para todos vocês que estão nos assistindo, para vocês que irão assistir esse programa de hoje. Dizer para você que se você tem perda auditiva, a atitude mais inteligente que você pode tomar com você mesmo não é fazer sudoku, aprender uma nova língua, aprender a pintar quadros. Aliás, isso tudo é louvável. Aliás, eu indico a vocês que façam. Mas o mais importante disso, corrigir deficiências em algum sistema sensorial. Ou seja, corrigir a perda auditiva, corrigir problemas visuais, manter todos aqueles bilhões de neurônios que
dependem dos estímulos para continuar ali funcionando. A neuroplasticidade é assim. Explicar para vocês o que é neuroplasticidade rapidinho. É o seguinte, tem aqueles bilhões de neurônios, soldadinhos, que recebem aquela mesma ordem sempre, aquele estímulo sempre. Se aquele estímulo deixa de existir, o que acontece? Apoptose, morte celular programada. Aquele pessoal entende que eles não têm mais utilidade. Cada um vai procurar outra coisa para fazer no cérebro. São regimentados para outras tarefas ou simplesmente deixam de existir. Então é assim que funciona com a audição. É assim que funciona. Ou seja, mantenha seu cérebro sempre bem estimulado, mantenham-se ouvindo bem. Se você tem perda auditiva, procure o auxílio médico, faça o exame de audição, corrija a perda auditiva. Confessar uma coisa para vocês, eu tô ficando velho. E aí eu com 45 anos, eu atendendo um paciente, aí Nosso cérebro. eu vou usar o cérebro de exemplo. O paciente me entregou, falou, doutor, olha aqui, eu tô usando esse remédio aqui. Aí eu peguei o remédio, eu falei, nossa, eu quero ler os componentes da fórmula aqui. Falei, caramba, não tô enxergando. Caramba, não tô enxergando. A paciente virou para mim, doutor, estica mais o braço. Aí eu falei, olha aí, tô enxergando. Foi a primeira vez que eu percebi que eu tava perdendo a visão. Tava tendo um envelhecimento natural do meu sistema sensorial, que é visual. Era a presbiopia. E eu fui no médico oftalmologista, que me orientou e que falou, olha, tá perdendo a sua visão. Tem que usar óculos. E eu tô aqui, sou obediente, eu não sou bobo. Meu cérebro é muito valioso para mim. É muito importante para mim. Então, eu quero manter ele muito bem estimulado. Qualquer perda de sistema sensorial, eu corrijo imediatamente. São 86 bilhões de neurônios e 100 trilhões de sinapses, né? Então não é pouca coisa pra gente manter a manutenção ali, né? Então é importante. Cuide do seu ouvido para ter um cérebro saudável. Olha muito aí. importante. Isso. E tem uma coisa interessante, a gente até já comentou um livro do Oliver Sacks, que é um neurologista muito conhecido, que escrevia livros para divulgação. E um livro que ele escreveu foi Musicofilia, que ele fala sobre tudo relacionado a cérebro e música. E tem um capítulo que ele fala sobre zumbidos, especificamente sobre isso. Ele conta a história de um paciente que ele tinha, chamado Gordon B. Esse paciente tinha uma perda auditiva por cachumba, se eu não me engano, lá atrás do passado, e ele começou a desenvolver um zumbido. E ele era violinista profissional. Ele tinha o que a gente chama de ouvido absoluto. Ele conseguia identificar qual nota estava tocando ali no momento, qual nota a pessoa está roncando do outro lado da sala. Então ele tinha um ouvido perfeito, ele sabia que ele tinha um zumbido em Fá. O zumbido dele era na frequência de Fá. Ele determinava com exatidão isso. Ele teve por muitos e muitos anos esse zumbido. Parece que ele não tratou tudo, e esse zumbido foi piorando cada vez mais ao longo dos anos. E depois de alguns anos, ele começou a escutar música, ter alucinações musicais, talvez induzidas pela perda auditiva. País, você já viu algum caso assim que alguém pode, pela perda auditiva, depois de ter muitos anos de zumbido, desenvolver alguma forma de alucinação auditiva? Já. E um paciente muito querido. E, aliás, eu me lembro muito bem desse paciente. Ele tinha isso. Ele tinha alucinações auditivas que ele descrevia isso. E eu achei tão interessante que no caso desse meu paciente, ele escrevia. Ele era tinha dom da escrita, então ele ia escrevendo, explicando, relatando. E uma coisa interessante, no caso dele, é que quando ele conseguiu olhar para dentro, se conhecer, buscar qualidade de vida, e ele foi trabalhando aquilo dentro dele, de forma que... E ele fazia terapia cognitivo-comportamental, com uma psicóloga conhecida. E eu achei isso muito bom, porque eu orientei ele a fazer, e isso ajudou muito ele. E ele é muito feliz. Ele é um paciente que não permitiu que isso gerasse impacto negativo na sua qualidade de vida.
Então, sim, hoje se pergunta para ele, de vez em quando você ainda ouve. E tão interessante que ele falava, não, às vezes eu percebo que é como se fosse uma orquestra. Ele percebia alucinações musicais. Olha só. Uhum. E isso tem tudo a ver, né, Faz, com a conexão do Seu ouvido com o cérebro. cérebro, né? O nosso Sim. cérebro começa a ter um ganho central ali, circuitos cerebrais relacionados à audição começam a produzir som, né? Não é exatamente o som, mas a percepção do som. Interessante, o paciente do Oliver Sacks que eu falei, ele deu uma melhorada com aparelho para audição, para Sim. melhorar a audição dele. Sim, sim. E esse caso desse paciente que eu comentei com vocês, sim, também. Ele tinha perda auditiva e tratou a perda auditiva com aparelho auditivo. Ele se incomodava a princípio, tinha um impacto na qualidade de vida dele. É importante por causa do zumbido, é importante a gente... Eu sei que muitos pacientes que estão nos assistindo sofrem com zumbido severo, talvez um zumbido até catastrófico. E eu queria aproveitar, então, esse momento e dizer como esse paciente, ele encontrou o seu caminho. Ele fez terapia com psicóloga, terapia cognitivo-comportamental. Isso ajudou muito ele a se compreender melhor, compreender os sintomas, a relação dos sintomas com o seu estado emocional, a importância da qualidade de vida, de dormir bem, praticar exercício físico, se alimentar bem. E hoje esse paciente é um paciente que vive muito bem, Que maravilha. tem uma excelente qualidade de vida. Então, Maravilha. assim, esse nosso programa serve para isso também, para falar para você que se hoje você é um paciente que sofre muito com o seu zumbido, dizer para você que o zumbido tem cura, devemos saber o seu diagnóstico, tem tratamento. A Academia Norte-Americana de Otorrinolaringologia, ela tem um guideline para tratamento de zumbido. Ela tem as terapias que ela tem strong recommendation, que recomenda fortemente, e tem as coisas que ela indica, que é opcional, e outras que ela não indica. Vamos começar pelo que ela não indica. Pode ser? Podemos Claro, falar? vamos lá, Por vamos lá. favor. Estamos chegando a hora... Começar com tamo ali suspense, pro né? Chegar no finalzinho top 1, a gente chega no final. Então tá. Então vamos começar pelo que as evidências científicas. Sim, e eu vou aproveitar esse momento para falar para os nossos espectadores o que é evidência científica. Evidência científica são dados que, através de análises de estudos com desenho de estudo adequado, ensaios clínicos randomizados, estudos prospectivos, meta-análises e revisões sistemáticas, você consegue tomar sua decisão na prática clínica com base nesses estudos com evidências científicas altas. É o que a gente chama de ápice da pirâmide da evidência científica. Só para vocês entenderem, em relação a poder de ciência, ou seja, a gente tem que nortear, doutor Pedro, doutor Marcelo, doutor Faiz, tem que nortear tudo que a gente faz se realmente tem comprovação científica ou não. Porque senão eu vou prescrever um remédio para o meu paciente, toma esse remédio para o zumbido. O paciente vai perceber que é um placebo, que é um remédio que não é remédio. E o paciente gastou dinheiro, correu o risco de ter um evento adverso e não funcionou. Então, como bom médico que o doutor Pedro é, como bom médico que o doutor Marcelo é e eu sou, a gente se baseia tudo que a gente faz em experiências prévias, estudos devidamente realizados, para falar, não, isso aqui, quando a gente analisou, comparou com placebo, com aquele grupo controle, que era farinha, realmente, essa medicação ofereceu muita melhora da qualidade de vida. Então, a gente faz isso. Então, na pirâmide, o ápice, revisão sistemática e meta-análise. A base são os casos clínicos, a opinião dos experts. Então, a gente foca no ápice. Então, o guideline da Academia Norte-Americana de Otorrinolaringologia para tratamento do zumbido sempre foca no ápice, nas revisões sistemáticas, nas meta-análises, ensaios clínicos randomizados prospectivos com grupo controle, placebo controlado. Aí vamos lá. A gente combinou de começar pelo que de baixo, né? não funciona, não é recomendado. Laser.
Para zumbido, ainda não. Eu vi que recentemente saiu na mídia, até no Globo. O laser. Eu fui estudar, fui ver os artigos que foram publicados. N pequeno, casos pequenos, ainda não está comprovado a sua eficácia para o tratamento do zumbido. Então fiquem atentos aí. Mais estudos são necessários. Mais estudos são necessários. Próximo. Vamos lá. O que não é indicado? Ozonioterapia. Ozonioterapia. Eu sei que se você aí tô desesperado, eu tô com zumbido, eu não sei mais o que eu faço, aí dá um Google lá, aí muitas vezes tem gente oferecendo tratamentos. Sempre cobrando. Cuidado. Porque nesse caso, ozonioterapia também não tem evidência científica. Estamos aguardando novos estudos. Mais estudos. Devemos aguardar mais estudos. Vamos falar agora sobre o que é opcional. Opcional, acupuntura. Melhora a qualidade de vida do paciente. O paciente se sente bem, relaxado. Muitas vezes a causa do zumbido é dor crônica. Acupuntura trata. Melhora. Mas não necessariamente o zumbido. Melhora a qualidade de vida. Então é opcional. A Academia Norte-Americana indica, não. Ok, se o paciente decidir que sim, melhora a qualidade de vida, é algo. Ok, acupuntura. Vamos falar agora do que é indicado no guideline? Vamos lá. Isso aí. Psicoterapia. Terapia com psicóloga. Terapia cognitivo-comportamental. Está comprovado. Funciona. Tem evidências científicas. Isso funciona. Então, o tratamento do zumbido é multiprofissional. Psicólogos ajudam muito. São muito bem-vindos. Ajudam demais no controle da ansiedade dos nossos pacientes. Controle do comportamento do paciente, como ele enxerga aquele sintoma. Não é? Então, terapia cognitivo-comportamental. O que mais? Tratamento do zumbido é multi-especialidade. O neurologista ele tem que fazer parte. O neurologista é fundamental. Muitos desses nossos pacientes que têm zumbido têm doenças demenciais. Quem acompanha é o médico neurologista. O médico psiquiatra, muito bem-vindo. Tanto é que os próximos tratamentos que agora eu vou citar, que está comprovado cientificamente, que melhora a percepção do zumbido, que é o uso de antidepressivos, ansiolíticos, que tratam depressão, tratam ansiedade. Naqueles pacientes com zumbido e ansiedade e depressão, é o médico psiquiatra, que é o especialista, é usualmente quem vai ali acompanhar e tratar. Então, tá aí. Os principais terapias que estão comprovadamente cientificamente, que tratam e melhoram o zumbido. E, por último, tratamento da surdez. O paciente tem uma perda auditiva leve, moderada, severa, aparelho auditivo. Controla, corrige a perda auditiva, reabilita a audição dos pacientes, cancela o zumbido. Muitos deles têm softwares de cancelamento do zumbido. Então, Esse software de cancelamento do zumbido seria uma emissão numa mesma frequência do zumbido? Então, essa é uma das modalidades da terapia de treinamento do zumbido. E que é o que a gente no chama aparelho de auditivo. TRT. Interessante. No aparelho auditivo já pode ter junto isso. Tem um software que é exatamente que faz isso. E então, recapitulando. Estou vendo ali que tá dando ali hora. Então, recapitulando. Diagnosticar a causa do zumbido. Identificar o porquê do zumbido. Tratar o zumbido. Tratar a perda auditiva, que é a principal causa do zumbido. O uso de aparelho auditivo. E quando o paciente tiver surdez neurosensorial severa, profunda bilateral ou profunda bilateral, implante coclear. Também. Você reabilita a audição, melhora o zumbido. Então, reabilitar a audição do seu paciente. Tratar a surdez. Psicoterapia, terapia cognitivo-comportamental. Se o paciente tem ansiedade, tratar a ansiedade. Tem depressão? Tratar a depressão. Estresse? Tratar o estresse. Se o paciente tem disfunção de ATM, articulação temporomandibular, muita dor, incômodo, sensação de
ouvido bloqueado, zumbido, encaminhar para o odontólogo. Tá vendo? Mais uma vez, multiprofissional. Um odontólogo especialista em disfunção da articulação temporomandibular. Tem fisioterapeutas que também tratam e acompanham o paciente com zumbido. E é isso, não é? Faez, uma dúvida que a audiência pode ter e que realmente quanto de exposição a ruído é prejudicial para a audição? Então, acho que é uma pergunta Muito difícil, interessante. né? Não, muito interessante, Marcelo. Que bom que você perguntou. A perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevado, a PAIMPSE, ou a antigamente chamada perda auditiva induzida por ruído, é a doença mais prevalente da humanidade. Nossas crianças estão jogando videogame lá, ouvindo MP3 player. Muitas vezes, numa intensidade tão alta, videogame, joguinho, estão tendo perda auditiva precoce. Por perda auditiva induzida por ruído. E como é que a gente estima? A depender dos decibéis, se superar 80 decibéis, algumas horas é o suficiente, 2 horas, por exemplo, suficiente para gerar perda auditiva. Se for uma intensidade sonora ainda maior, poucos minutos pode gerar uma perda auditiva sensório neural irreversível. Deixa eu perguntar, e Então tem que ter esse cuidado. esse uso universal que a gente tem atualmente de fones de ouvido, a gente vê que todo mundo tem algum tipo diferente de fone de ouvido. Você acha que está contribuindo um pouco para a perda auditiva? Com certeza. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. As crianças jogando videogame com volume alto. Eu queria deixar aqui um recado para os pais. O volume, se ele for de 0 a 10, não deixem seus filhos aumentar o volume acima dos 5. Que é mais ou menos ali que as empresas que fazem MP3 players, esses produtos de som, eles estimam que ali é quando você ultrapassa os 60 decibéis. Até ali é seguro. Então, se a intensidade do seu fonezinho de ouvido ali vai de 0 a 10, nunca ultrapasse os 5. Olha só, dica de ouro do Dr. Faez. Nunca ultrapasse 50%. A metade. Não pode aumentar mais o volume daquilo. Confie em mim, a audição de vocês é muito valiosa. Nossa audição é muito valiosa. A gente não pode correr o risco de ter perda auditiva. Não podemos correr o risco de permitir que os nossos filhos desenvolvam perda auditiva por maus hábitos. Até porque não regenera, né? Não, essa perda auditiva é irreversível. E gera zumbido. Não é? Então, pessoal, muito obrigado aí pelos espectadores, por terem acompanhado esse episódio especialíssimo aqui com o Dr. Faez. Não esqueçam de dar o like, de comentar e de nos seguir. Sigam o Dr. Faez também nas redes sociais. E agradecer o Dr. Faez pela excelente entrevista aqui, excelente bate-papo, né? Realmente muita informação, muitas dicas aí esclarecedoras e dicas de ouro, né, Faez? É isso aí. Eu que estou muito feliz. Marcelo é meu amigo há muitos anos. Ixi, eu estou tentando lembrar aqui há quantos anos que eu já conheço o Marcelo lá do HUB. Né? Não vamos nem falar, né, Marcelo? Tem mais de... Vai parecer velho. Que eu acabei a residência tem mais de 20 anos. Então, estou muito feliz de ver vocês. O Pedrão também. Muito contente. É uma honra para mim estar aqui com vocês, ter participado do Estação Dopamina. Tudo tão organizado e um papo tão bacana, inteligente, contemporâneo, né? Algo atual. A gente falar sobre zumbido, perda auditiva, falar sobre as neuroconexões, tudo que a gente falou, né? Que legal, foi show. É isso aí, pessoal. Um abraço. Grande abraço.